Beleza, turma. Então vamos dar a continuidade dessa aula. A aula que teríamos ela no dia 14 do 11. Então é a continuidade da aula do que nós tivemos na terça. Essa aula é referente à aula da quinta, terça do dia 12 do 11. E essa daqui é a continuidade. Nós terminamos na nossa aula falando sobre, finalizando sobre a probabilidade condicional. Probabilidade condicional. Vou tentar escrever com a letrinha mais bonitinha, né? Bem, então nós diríamos o seguinte. Deixa eu ver se eu tento botar com essa letra aqui menor. Então nós diríamos o seguinte: se temos dois conjuntos A e B contidos no espaço amostral, nós diremos, na condição de que se B ocorreu, então nós diremos que a probabilidade condicional será denotada por A, dado que B ocorreu, e é dado pela probabilidade de A inter a probabilidade de B, dividido pela probabilidade de B. Pela probabilidade de B. Levando em consideração que P de B tem que ser uma coisa maior do que zero, porque senão geraria indeterminação. Foi isso que nós falamos na aula passada. Terminamos ainda a ideia de dois eventos independentes. Independentes. Nós dizemos que dois eventos são independentes, A e B. A e B contidos no meu espaço amostral são independentes se P de A inter B se fatora no produto individual de P de A vezes P de B. Isso aqui é uma definição relacionado às probabilidades. Foi essa outra coisa que nós criamos aqui. Certo? Então, diante disso, nós vamos dar sequência ao que nós falamos de probabilidade condicional, falamos de probabilidade dos eventos. Fizemos ainda a associação da probabilidade condicional com a probabilidade, com a ideia da independência de eventos. Falamos daquela situação lá da ocorrência ou não ocorrência. E aí agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar esse gancho aqui e vamos apresentar para vocês uma ideia que ela é muito interessante, que é a ideia do teorema de Bayes. Então, o que nós queremos falar aqui agora é sobre o teorema de Bayes. Teorema de Bayes. O que é o teorema de Bayes? Bem, o que nós temos é o seguinte. Dentro dessa ideia do que nós temos de probabilidade condicional, verifique comigo. A probabilidade condicional, ela é uma deformação do espaço amostral, como nós falamos em sala. O que foi que nós falamos? Nós dissemos que a probabilidade condicional, ela é uma probabilidade em que, dado que eu sei que B ocorreu, eu sei que nem todos os elementos que estão no espaço amostral podem mais ocorrer. Só podem ocorrer aqueles que estão dentro de B. Então, qual seria a situação de que A ocorresse? É justamente a probabilidade da interseção, que é aquela partezinha dentro de B que também está em A,
dividido pela probabilidade de B, que é a definição da probabilidade condicional. Agora, o que vai acontecer vai ser o seguinte. Pensem comigo a seguinte situação. Então, eu vou desenhar aqui um retângulo. E vamos pensar que nesse retângulo nós temos uma situação. Eu vou tirar logo essa opção do círculo. E eu tenho a seguinte situação. Vamos supor, esse aqui é um exemplo que vai ser retirado lá do EPAEC, tá? E vamos pensar assim. Supondo que nós temos uma pessoa em que ela pegou, tá com uma grana, tá com dinheiro, e que ela tá querendo investir nessa grana. Tá querendo empreender esse dinheiro que ele tá guardado. E aí, por alguma situação, ele se depara com uma pessoa que tem uma empresa, mas não está dando certo o negócio para ela, e nessa empresa ela produz calçados. De tal modo de que a produção dessa empresa está relacionada a 3 máquinas que ela tem nessa empresa. E cada uma dessas máquinas produz 3 tipos de calçados diferentes, sendo que a produção total compreende apenas os produtos produzidos por essas 3 máquinas da empresa. E aí o que acontece? Eu tenho a produção da máquina, vamos botar aqui, da máquina 1, deixa eu só voltar aqui. Nós temos a produção da máquina 1, nós temos a produção da máquina 2 e nós temos a produção da máquina 3. A máquina 1, ela produz em relação a toda a empresa, M1, ela produz 50% dos calçados. A máquina 2, por sua vez, ela produz 40% dos calçados. E a máquina 3, ela produz 10% dos calçados. A máquina 1, ela produz 50% dos calçados, mas esse calçado é diferente da produção, ou do tipo do calçado da máquina 2, que por consequência é diferente da produção da máquina 3. Os calçados são diferentes. Isso implica dizer que o calçado produzido pela máquina 1 não pode ser produzido pela máquina 2 e a máquina 2 também não. A produção do calçado da máquina 2 nem pode ser produzido pela máquina 1 nem a máquina 3. Isso significa dizer que M1, ou melhor, de forma genérica, que MI inter MJ é igual a vazio, considerando que I é diferente de J. O que é que eu estou querendo dizer? Que se eu pegar o calçado produzido pela máquina 1 inter a máquina 2, não vai ter calçados em comum. Isto é, que foi produzido pelas duas máquinas. Isso implica dizer, com essas informações, de que o que nós tivemos lá na nossa aulinha anterior, tá? Nós dissemos, então, que M1, M2 e M3 são partição de ômega. Levando em consideração de que ômega aqui é
é toda essa produção de calçados. Ora, se M1, M2, M3 é uma partição do espaço amostral, significa dizer que em um a união de I1 até 3 de MI, isso aqui é ômega, e que 2, eles são disjuntos 2 a 2. Nesse caso, MI inter MJ é igual a vazio, para I diferente de J. Então, se essas duas condições aqui são satisfeitas, nós diremos que M1, M2, M3 são partição do espaço amostral, que é o que a gente verifica. Beleza. Bem, o que é que acontece ainda? Nós temos mais uma informação que é importante. Nós temos essa informação aqui. Nós sabemos que é partição do espaço amostral, M1, M2, M3. E nós temos uma outra situação aqui que também é pertinente. Olha, isso aí, antes do cara que tinha grana de comprar, o dono da empresa disse assim para ele, ó, apesar de vocês saberem a produção de tal máquina, de quanto que cada máquina produz para a empresa, tem uma informação ainda. Toda máquina, ela tem uma produção que tem uma margem de erro. Então, tem calçados que saem e que saem com algum defeito. E aí, o que acontece? Acontece assim, ele disse assim, ó, dado que a produção foi realizada pela máquina 1, eu posso dizer, considerando que D é um conjunto que representa os defeitos, eu posso dizer, nesse caso, que dado que foi produzido pela máquina 1, nós temos 1% dos defeitos. Dado que foi produzido pela máquina 2, na hora que eu me perco com esse negócio aqui, olha. Dado que foi produzido pela máquina 2, ou seja, D dado M2, eu tenho 2% dos defeitos. E dado que foi produzido pela máquina 3, eu tenho 3% dos defeitos. Então, eu tenho mais essa informação aqui. Então, significa dizer que dado que foi produzido pela máquina 1, 1% de produção dessa máquina 1 tem defeito. Dado que foi produzido pela máquina 2, dado que foi produzido pela máquina 3, nós temos, respectivamente, 2% e 3%. A pergunta é o seguinte. Vamos chamar o cara que comprou de Paulo, que é o mesmo que está lá no EPAEC. Se Paulo vai comprar e vai começar a escala de produção, ele pensando num projeto futuro, da seguinte ideia, olha só, as coisas estão melhorando, Paulo está começando, ele fechou o negócio com esse empresário, pegou essa empresa para ele, pegou essas máquinas aí e começou a tocar o barco. Aí vamos supor que o negócio está melhorando e Paulo quer diminuir a porcentagem de erro de produção dessas máquinas. Nesse caso aí, ele está pensando assim, então amanhã eu não consigo trocar todas as máquinas de uma vez. A pergunta que Paulo vai fazer é o seguinte, se eu já juntei uma grana e eu preciso trocar uma dessas máquinas, qual a máquina eu irei trocar primeiro para que a minha produção aumente substancialmente em relação às outras? Isso significa dizer que Paulo deverá trocar aquela máquina que dá maior porcentagem de erro na produção. A pergunta é, apesar da produção da máquina 1 ser a maior, mas a porcentagem de erro ser menor, será que pelo fato dessa produção ser maior, nós trocaríamos a máquina 1 primeiro? Ou será que a máquina 3, por ter uma produção menor, em contrapartida, a porcentagem de erros com que ela produz é maior? Será que não seria ela?
ao invés da máquina 1? Ou será que está nesse intermédio, seria essa máquina 2? Então, é isso que o teorema de Bayes ele quer mostrar. Isso significa dizer que o que eu quero nessa situação vai ser o seguinte: olha, eu tenho essas informações aqui, e diante dessas informações, o que eu preciso vai ser justamente o seguinte, ó. Eu preciso pensar na seguinte situação. Vamos pegar uma caixa e colocar todos os sapatos com defeitos. Se eu retirar, então veja, eu estou invertendo a situação. Eu estou dizendo assim, dado que esses sapatos agora têm defeito, qual é a chance do sapato que eu retirei ter sido produzido pela máquina 1? Ou ter sido produzido pela máquina 2? Ou ter sido produzido pela máquina 3? Significa dizer que aquele que tem maior chance, obviamente, tem mais sapatos com defeitos dentro dessa caixa que foi produzido por uma determinada máquina. É ela que nós deveremos substituir. Significa dizer que meu mundo agora, eu não estou olhando mais individualmente para cada produção de sapato de uma máquina, mas eu estou apenas olhando agora para os sapatos com defeitos. Aquele que tiver chance, maior chance, dentro desse mundo, é o que eu irei substituir primeiro, porque é onde tem maior porcentagem de sapatos produzidos com defeito, que foi dessa referida máquina. Aí eu vou complementar assim. Dentro desse espaço amostral, eu vou criar aqui justamente uma elipse, em que essa elipse ela vai ter justamente este evento, em que é o evento D. Esse evento D é onde mora justamente os defeitos. Claro que a proporcionalidade aqui dessas representações das áreas pode não condizer realmente com as percentagens que nós temos aqui. Mas o que é que implica dizer esta área aqui, ó? Deixa eu ver se eu tenho algum baldezinho de tinta que a gente consegue inserir aqui. Será que existe isso aqui? Acho que não. Não sei. Ferramenta padrão. Não é não. Vamos pensar assim, ó. O que que representa esta área aqui, ó? Esta área aqui, ela representa, vou botar com outra cor, vou botar de verde. Esta área aqui, ela representa M2 Inter D, que é justamente aqueles sapatos que são produzidos pela máquina 2 e tem defeito. Então, quais são esses outros casos aqui? Por exemplo, do azulzinho, que é esse daqui. Esse daqui representa M1 Inter D. E esse outro aqui, vou botar com o verde mais escuro. Esse daqui já me representa M3 Inter D. Então, o que é que eu preciso verificar no sentido de pensar assim? Ó, percebe comigo que apesar de que esse evento D está dentro do espaço amostral, mas como ele tem uma partição do espaço amostral por trás, implica dizer que cada pedacinho desse daqui, eu posso falar que esse carinha aqui tem uma quantidade de sapatos, um conjunto de sapatos, tais que estes sapatos não podem ter aqui sapatos em comum. Por quê? Porque esses sapatos aqui foram produzidos pela máquina 2, esses daqui pela máquina 1. Não tem como a máquina 1 e a máquina 2 produzirem o mesmo sapato. Obviamente, estas partes aqui, nós podemos dizer que elas também formam uma partição, não de ômega, mas de D. Implica dizer
que se eu conhecer M2 inter D e souber a probabilidade dele, bem como souber a probabilidade da interseção de M1 inter D e M3 inter D, como é uma partição, isto é, se eles são disjuntos 2 a 2, eu posso aplicar o axioma 3 e dizer que a probabilidade da união entre esses três casos, M1 inter D, M2 inter D, M3 inter D, é justamente a probabilidade de D. E aí, nós estamos justamente no mundo em que o que eu preciso fazer aqui nessa situação, nessa aqui do que nós jogamos anteriormente, ó, é justamente calcular esta situação. O que é que representa D para mim? É MI inter D. Ora, é a probabilidade de MI inter D dado probabilidade de D. Então, se eu consigo fazer essa conta aqui do que eu acabei de falar para você, eu vou conseguir, então, ter o denominador para eu ter um passo para explicar a Paulo. Olha, Paulo, você tem que trocar essa máquina aqui ao invés dessa outra. Bem, então vamos fazer esse procedimento. Diante dessas informações, vamos pensar assim, então. Eu vou pegar aqui, já que eu estou com essas informações aqui todas, eu vou pegar aqui a minha borrachinha, vou apagar isso daqui e vou começar a fazer umas continhas com vocês, tá? Então, vou apagar aqui e depois eu entro novamente nessa motivação. Então, nessa situação aqui, o que é que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui, então, essa minha seleção, vou diminuir aqui um pouco o zoom, e vou pegar apenas essa parte aqui de seleção para eu começar numa outra página. Então, vou copiar aqui, vou chamar aqui uma outra página, cancelar, eu quero abrir uma outra página. Deixa eu ver se eu faço isso, dá certo. Tá aqui. Inserir página. Pronto. Beleza. Eu estou na página 1, aqui a página 2. Então, eu vou vir para a minha página 2 e vou inserir aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Ó, e vou trabalhar aqui agora. Beleza. Estando agora nessa situação, o que é que nós vamos fazer então agora? Eu preciso, então, pensar como é que eu computo. Eu vou colocar aqui de quê? De cinza. Deixa eu ver se fica legal. Fica, dá certo. Então, o que é que eu preciso fazer aqui então? Eu preciso pensar assim. Bem, como é que eu calculo a probabilidade de M3 inter D? Bem, M3 inter D, se eu pegar a probabilidade condicional, que isso aqui eu tenho, ó, essa informação aqui eu tenho, né? Ó, D dado M1, D dado M2, D dado M3, essas informações aqui nós temos. Então, como está relacionado a M3, eu posso dizer o seguinte, o que é que representa esse carinha aqui, M3, 3%? Para ele ter me dado esse valor aqui de 3%, isso aqui é o mesmo de eu pensar na probabilidade de D inter M3 dado M3. M3 eu tenho. M3 está aqui, que é 10%. 0,10. Esse valor aqui nós temos que é 3%. E veja comigo, os elementos de D inter M3 é o mesmo de M3 inter D. Então, os elementos que estão aqui são os mesmos dos que estão aqui. Então, eu posso dizer que M3 inter D pode ser dado pela seguinte expressão. Eu posso pegar, então, P de D dado M3, que essa informação aqui nós temos, que é de 3%, vezes P de M3,
Quem que representa P de D dado M3? É 0,03 vezes P de M3, 0,10. Então, essa é nossa probabilidade para P de M3 dado D. Perdão, inter D. Assim, eu posso computar para o caso de P de M2 inter D, que vai ser eu pegar 0,4 no mesmo raciocínio vezes 0,02. E assim também eu posso computar para M1 inter D, que vai me dar 0,50 vezes 0,01. Certo? Fazendo uma continha rápida aqui, nós poderíamos utilizar aqui o R, só para fazer essa continha, né? Deixa eu ver só se me ajuda aqui, ó. Então, deixa eu trazer aqui o... Acho que aqui eu tenho o R aberto. Tenho o R, ó. Então, tendo o R aqui aberto, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho dessas propriedades. Deixa eu ver se eu pego essa fonte e eu consigo aumentar ela mais. Pronto. Aqui. Aqui dá certo. Estava tentando limpar, não estava conseguindo. Bem, o que é que nós vamos fazer então? Então, eu vou botar aqui 0,5 vezes... A primeira que nós fizemos aqui foi qual? 0,3, né? Ó, 0,3 vezes 0,10. Então, 0,3 vezes 0,10, 0,03, 0,4 vezes 0,02, 0,08 e 0,10 vezes 0,03 dá 0,03. Não, aqui eu errei uma coisa, né? Aqui eu tenho 0,03 vezes 0,10, tá certo. É, isso, 0,03 vezes 0,10. Isso aqui dá 0,03. É 0,4 vezes 0,2, que dá 0,08. E 0,05 vezes 0,01. Eu só fiz uma continha aqui errada, né? É 0,5. 0,5 vezes 0,01, que dá 0,05. Então, nós temos aqui, para essa conta, aqui nós temos 0,03, aqui nós temos 0,008 e aqui nós temos 0,2, né? 0,5. 0,05. 2, 3. Aqui 2. 2, 3. 2, 3. Então, aqui eu tenho 0,05. 0,005. Beleza. Feitas essas continhas aqui, então, eu posso simplesmente dizer que P de D nessa situação, como M3 inter D, M2 inter D, M1 inter D são disjuntos 2 a 2, a união deles é D. Então, como eles são disjuntos, eu posso dizer, então, que P de M3 inter D, P de M2 inter D, P de M1 inter D, a soma dessas probabilidades dá igual à probabilidade de D. O que é que eu estou falando? Eu estou usando essa informação aqui. Eu estou usando essa informação, que a soma para todos os is de 1 a 3 de P de MI inter D
Isso aqui é igual a P de D. Que isso daqui, nesse caso, vai ser 0,003 mais 0,008 mais 0,005. Isso aqui dá 0,018. Significa, então, dizer, se nós colocássemos isso em percentagem, que nós teríamos em torno de 2% da produção total de defeitos na produção de sapatos. Significa dizer que se, independente da máquina M1, M2, M3, nós produzíssemos 100 sapatos, mais ou menos 2 teriam defeito. É razoável isso, porque, claro, você não quer uma empresa em que a máquina tem uma produção de sapatos aí violenta. Certo? Beleza. Dentro dessa situação, então, o que nós vamos fazer aqui vai ser justamente pensarmos agora como é que eu escolheria. Se era a máquina 1, a máquina 2 ou a máquina 3 que eu substituiria. O que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso pensar assim. Veja que quando nós olhamos este cenário aqui, ó, P de M1, dado que eu conheço P de M1, qual a probabilidade de D? O que eu estou fazendo, na realidade, é isso, né? Ó. Deixa eu botar aqui de laranja. O que é que eu estou fazendo aqui nessa situação? Eu estou fazendo assim, ó. Eu estou pegando, ó, dado M1, né? Então, eu estou dizendo, dado que eu conheço M1, isto é, eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou olhando para essa situação aqui. Dado que eu conheço M1, então eu estou aqui. A questão é, qual é a probabilidade de ter defeito? Então, significaria essa parte laranja no denominador, se nós pensarmos em termos de área. Essa parte aqui no numerador, dividido por essa parte aqui no denominador, porque seria a quantidade de sapatos produzida pela máquina 1, e no caso seria a quantidade de defeito dividido pela quantidade total da máquina 1. É isso aí que nós fizemos. Só que agora, o que nós queremos saber é assim, qual é a fração que foi produzida apenas nos defeitos pela máquina 1, pela máquina 2 e pela máquina 3. Então, o meu todo não é mais esse laranja. O meu todo nessa perspectiva, quando eu estou colocando esse raciocínio aqui agora, que é esse daqui, ó, eu estou dizendo assim, eu estou dizendo, eu estou dizendo assim, dado que a máquina, que o sapato tem defeito, qual a probabilidade de ter sido produzida pela máquina 1, pela máquina 2, pela máquina 3? Veja que o meu todo agora é o círculo e não mais esta região. Então, o que é que eu vou fazer? Bem, diante dessa ilustração, eu posso olhar aqui então para a máquina 1 e vamos pensar assim, num abuso de notação, fazendo uma forma ilustrativa para que a gente entenda. Seria eu pegar a área total de D, que seria eu pegar os... Oh, meu Deus! Seria eu pegar o círculo, então, ó, no denominador, que é a área total de D, e eu pegaria apenas esse pedacinho aqui, ó, para ser o meu numerador. Seria como se eu fizesse isso. Então, o que é que representa isso no sentido da máquina 1? Seria justamente P de M1 inter D dividido por P de D. Perceba comigo que P de D eu já tenho, é 0,018. E P de M1 inter D? Bem, P de M1 inter D eu já calculei aqui, ó, é 0,05. Então, a probabilidade para M1 dado D vai ser 0,005 dividido por 0,018. Ó. Então, isso aqui eu vou acabar
conseguindo computar todas as outras probabilidades. No caso, para P de M2, ter D, para P de M3, dado D. Isso daqui, então, vai me dar a condição. No caso de M2, seria 008 dividido por 0,018. E o outro caso, que seria 003 dividido por 0,18. Fazendo essas continhas, aqui usando justamente o R, nós... Aqui no nosso caso, como é que nós vamos fazer aqui, então, nessa situação? Então, 0,005 dividido por 0,018. Isso vai me dar uma área de 0,27. 0,008 dividido por 0,018. Isso vai dar 0,44. E 0,003 dividido por 0,018. Isso vai me dar 0,16. Então, eu tenho, no primeiro caso, 0,27, 28, 0,44 e 0,17. Então, eu tenho aqui em torno de 0,28, 0,44 e aqui em torno de 0,17. Aqui de 0,17. Perceba que 44% do total de sandálias com defeito foi produzido pela máquina 2. 28% pela máquina 1 e 17% pela máquina 3. Significa dizer, então, com este resultado, que se Paulo amanhã fosse pensar em trocar uma máquina, iria trocar a máquina 2. Como eu resolvi esse problema? Eu resolvi esse problema usando o que a gente chama da inversão das probabilidades condicionais. Veja que a informação do que eu tinha inicialmente era a probabilidade de D dado MI, 1, 2 e 3, e que agora eu estou fazendo o contrário. P de D, que eu conheço, e vai ficar, então, a probabilidade P de M1 dado D, M2 dado D, M3 dado D. Isso daqui, que a gente chama P de MI dado D, é justamente o que a gente chama de teorema de Bayes. Esse tipo de situação a gente calcula e usa demais em problemas aplicados. E isso aqui cria um ramo da estatística chamada inferência bayesiana. É uma área muito promissora e que até hoje tem trabalhos em cima da área. Então, nesse caso, o cômputo da probabilidade nessa situação ficaria de forma generalizada. A probabilidade de MI inter D dividido, deixa eu só voltar aqui, dividido pela soma de todas as probabilidades. Essas probabilidades aqui nesse caso, eu vou só mudar o contador aqui de I e vou botar J, tá? Ó. Então, ficaria J de 1 a N, vamos pensar numa condição generalizada. Como nós estamos nesse caso aqui, ela ficaria um N igual a 3. Aqui eu estou pensando em N eventos, de forma generalizada. Então, ficaria a probabilidade, aqui só faltou uma coisinha, tá? Ó, a probabilidade de MI dado D vezes P de D, e aqui ficaria... Não, tá equivocado isso aqui que eu estou falando. Essa daqui tá certa.
Eu vou só melhorar isso aqui lá no finalzinho, tá? Ó. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza. Então, ficaria, nesse caso aqui, P de MJ inter D. Levando em consideração a condicional, o nosso caso aqui, o que nós temos é P de MI dado D vezes P de D. Esse uso aqui que eu estou induzindo a isso daqui é justamente a definição da probabilidade condicional, é que eu estou usando esse resultado. E aqui nesse caso, nós teríamos para uma condição de N eventos, P de MJ dado D vezes P de D. Esse resultado aqui nos diz que com... Eu só errei uma coisinha aqui, ó. A informação do que nós tínhamos inicial não era essa. Não era essa, nem era essa. Isso aqui está errado. O que nós tínhamos inicialmente como condição era o quê? Era que nós tínhamos a condição de um MI aqui, dado D. Não era assim? Vezes P de MI. Era isso que nós tínhamos. Ó. E aqui, nesse caso, do mesmo jeito. Vou voltar para tentar explicar para vocês. Então, aqui D vezes P de MI. Aqui no nosso caso, nós estamos indexando em J. Só para diferenciar especificamente o que eu estou querendo tratar aqui. Então, perceba comigo. Eu estou computando a probabilidade de MI dado D usando o que eu tenho na mão, que é a probabilidade inversa da situação. Eu quero MI dado D e estou computando essa probabilidade por meio de D dado MI. Porque essa informação aqui nada mais é do que a probabilidade de MI inter D, que é o que nós tivemos aqui. Então, eu estou só utilizando a ideia da probabilidade condicional e usando a condição da partição do espaço amostral e também da partição do evento D, que é a mesma ideia. Então, com essas duas informações, a gente cria o teorema de Bayes. Para que isso não fique tão embananado aqui, eu vou apagar essa situação e dizer que, de forma geral, essa expressão aqui representa o resultado da probabilidade do teorema de Bayes, da inversão das probabilidades. Este resultado aqui, ó. Então, nós vamos passar exemplos para vocês estudarem, porque geralmente este resultado aqui a gente usa em avaliações. Tranquilo? Era isso que queríamos falar para essa aula de hoje. Claro que por trás nós tínhamos muito mais teoremas para tratar, e aí nós vamos deixar isso para a discussão nas aulas seguintes. Espero que tenham gostado. Lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Tranquilo? Um abraço. Fui!